Yuki Tsunoda teve sua primeira experiência com o RB21 no simulador. E suas declarações certamente vão agradar aos fãs da Red Bull. Ao que parece, o piloto japonês conseguiu se adaptar bem à dianteira do carro, algo que Max Verstappen costuma exigir ao máximo. No entanto, agora que Liam Lawson conseguiu sobreviver a apenas 2 corridas, será que Tsunoda pode provar que não é o carro, mas sim o piloto que faz a diferença? E mais importante ainda, será ele o futuro piloto da Red Bull após o término da temporada de 2025? Não há dúvidas de que todos os olhos estarão voltados para Tsunoda no Japão, e por bons motivos. O piloto japonês está estreando com a equipe austríaca justamente em sua corrida em casa, no circuito de Suzuka, onde será celebrado o fim da parceria entre a Honda e a Red Bull com uma pintura especial branca. Claro que ver Yuki terminando em uma colocação elevada seria a cereja do bolo, não apenas para a Honda, mas também para a Red Bull, pois eles sabem que podem contar com 2 pilotos fortes para fornecer feedback adequado sobre o carro e, assim, desenvolver uma plataforma sólida para atualizações. Tsunoda falou sobre o desempenho do RB21, ou ao menos sobre o que ele pôde experimentar no simulador. Ao abordar o assunto de forma mais detalhada, ele disse: "Percebi que o RB21 não é tão difícil de pilotar, embora o meu acerto provavelmente seja diferente do de Max. Não senti nada particularmente estranho, pelo menos no simulador. Acho que a minha ideia de que tipo de carro eu quero é diferente da de Max. Quero entender primeiro o carro da Red Bull e depois construir um bom carro para mim. A pilotagem do RB20 no ano passado foi um pouco exagerada, mas consegui pilotá-lo normalmente naquela ocasião também. Então acho que o RB21 é o carro certo para mim. Passei cerca de 2 dias no simulador e, com base nessa experiência, não achei o carro tão desafiador de conduzir. Definitivamente, tive a impressão de que a dianteira é muito responsiva, como as pessoas costumam dizer. Essa é uma afirmação bastante forte, vinda de um piloto que ainda não passou nem um dia com o RB21 na pista. E o que é ainda mais importante é que ele entende a pressão que acompanha esse assento. Pressão essa que não pode ser ignorada. Helmut Marko admitiu que Tsunoda provavelmente será avaliado até o fim desta temporada, pois a equipe precisa de um piloto experiente para ajudá-los a construir um carro competitivo. Mas, se Tsunoda seguir a tendência negativa de Liam, isso significaria que a Red Bull estaria desistindo do campeonato cedo demais. Para evitar isso, Helmut Marko disse que o acerto de Tsunoda não será tão agressivo quanto o de Max, acrescentando que estão considerando usar um acerto diferente no segundo carro, para que ele seja menos agressivo e mais fácil de pilotar. Muitos de vocês provavelmente se perguntaram por que a mesma estratégia não foi usada com Lawson, mas parece que a equipe ficou muito decepcionada com o feedback do piloto neozelandês e com sua falta de entendimento sobre o carro. Obviamente, se você opta por substituir um piloto após apenas 2 corridas, isso indica um problema fundamental que não pode ser resolvido, justificando assim a troca. Uma coisa que não falta a Tsunoda nessa situação toda é motivação. O piloto japonês tem sido bastante enfático ao afirmar que precisa estar em sua melhor forma se quiser manter o emprego na Red Bull. E sendo bem honestos, ele vai assumir um carro amaldiçoado, já que todos os pilotos após Daniel Ricciardo falharam em manter o assento por um longo período, com Lawson registrando o recorde da equipe em número de corridas disputadas. O recorde anterior era de Robert Doornbos, que disputou 3 corridas no total em 2006. Independentemente disso, Tsunoda está em sua 5ª temporada na Fórmula 1 e tem recebido muitos elogios de Helmut Marko em relação ao seu desempenho nas últimas corridas. Se não fosse pela estratégia miserável de sua equipe, Yuki poderia ter somado muitos pontos e colocado a V-Carb no topo do pelotão intermediário. Mas agora que foi promovido a Red Bull, parece que a equipe de Faenza não é mais o seu problema. Ao falar sobre as melhorias feitas por Tsunoda nos últimos tempos, após inicialmente acreditar
que o piloto japonês cometia muitos erros e não estava pronto para o assento, Marco disse que Yuki mudou sua gestão e tem tido um desempenho absolutamente excelente até agora. Ele está na melhor fase da carreira e deu outro salto quântico este ano. Yuki é um Yuki diferente dos anos anteriores. Está mais maduro. Demorou, mas agora parece que está funcionando. Mas o que precisa ser mencionado aqui é a insatisfação de Max com a decisão mais recente da Red Bull. O tetracampeão mundial tem insistido que ainda há muito trabalho a ser feito no carro e que, uma vez que o desempenho do RB21 melhore, o segundo piloto se sentirá mais confortável com a máquina sob seu comando. No entanto, a Red Bull ignorou isso e não quis continuar a colaboração com Lawson, optando pela troca entre ele e Yuki. Elaborando mais sobre isso, Marco disse que sabem que Max não está feliz, mas que precisam de 2 carros na frente, não apenas para o campeonato de construtores, mas também para ajudar Max a conquistar seu 5º título mundial. É curioso ver que estamos esperando um Yuki completamente diferente este ano. Ele não cometeu erros nas primeiras semanas, está rápido, tem uma nova gestão e está cheio de confiança. E só porque Tsunoda foi promovido à Red Bull, não significa automaticamente que todos os problemas da equipe foram resolvidos. Ele precisa provar que estavam errados ao ignorar sua evolução constante de desempenho nos últimos anos, e que ele poderia estar na equipe há muito tempo. Mas como Max quer um estilo de pilotagem muito específico para seu carro, não há dúvidas de que, quando as atualizações chegarem, Yuki pode ter dificuldades para se adaptar a esse estilo. Por outro lado, surgiu uma pergunta bastante controversa. Será que a Honda teve algo a ver com toda essa situação de Tsunoda ser promovido à Red Bull? Anteriormente, Yuki havia afirmado que a promoção de Lawson foi baseada em uma decisão política da equipe, o que colocou tanto a Red Bull quanto Liam em uma posição muito difícil para provar o contrário. No fim das contas, eles falharam. E agora, Yuki é o piloto que precisa provar que o talento faz a diferença e que a culpa não deve ser colocada apenas no carro. Seja como for, há um longo caminho pela frente para a Red Bull, e em circunstâncias bem estranhas, Yuki foi colocado como peça central, junto com a equipe de Faenza, nessa jornada espinhosa que começa em Suzuka. O objetivo da equipe é entender os fundamentos do carro e depois implementar atualizações que garantam que o RB21 se torne um carro muito mais fácil de pilotar. Por outro lado, eles não conseguirão fazer isso se souberem que os engenheiros na fábrica não têm a menor ideia de onde extrair desempenho. É por isso que as saídas de figuras como Adrian Newey e Robbie Marshall estão prejudicando a Red Bull a longo prazo, algo que também foi confirmado por Helmut Marko. O veterano austríaco chegou a dizer que, uma vez que Robbie Marshall começou a trabalhar na McLaren, o desempenho da equipe de Woking começou a melhorar gradualmente, enquanto a tendência negativa passou a ser observada no carro da Red Bull. Um fato muito interessante é que a Red Bull está depositando muita confiança em Tsunoda para extrair dados para os engenheiros, porque, se formos olhar a situação atual, o futuro de Verstappen está praticamente suspenso no ar devido ao desempenho do carro. Uma cláusula de saída pode ser ativada no contrato de Max, e a equipe tem até o intervalo de verão para consertar o que está quebrado e garantir que o tetracampeão mundial continue sua trajetória com a equipe austríaca. Elaborando mais sobre isso, Marko disse que são necessárias atualizações para que Max conquiste seu 5º título mundial. E esse é o grande objetivo da equipe, que está trabalhando muito para isso. Claro que todo piloto de ponta tem uma cláusula de saída se o desempenho não for satisfatório, mas cada uma funciona de forma diferente. Este não é um assunto em pauta no momento. Sim, o intervalo de verão é o prazo em que saberemos sobre o futuro de Max. Mas pense bem, estamos atualmente na 2ª posição no campeonato, a apenas 8 pontos do líder, e o intervalo de verão ainda está longe. Sim, se Verstappen decidir deixar a equipe, esse seria um bom motivo para eu também sair.
Com tudo isso em mente, você acha que a Red Bull vai ver muito progresso com Tsunoda como seu segundo piloto? E mais importante ainda, como você acha que essa fase terminará para Yuki? Conte para a gente nos comentários. E assim que fizer isso, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela.